Oi pessoal, eu sou a professora Annelise e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o vestibular da Unesp e resolver algumas questões desse vestibular focado em História. Bora pra aula? A primeira fase da Unesp é no dia 15 de novembro e a segunda fase acontece entre os dias 15 e 16 de dezembro. Então você tem aí um mês entre as duas fases, um mês para se preparar para a segunda fase, mas é importante você entender e já conhecer a prova antes mesmo de fazer a primeira parte. É legal você ir fazendo essa revisão, conhecendo as provas dos outros anos. E para fazer uma revisão bem legal de história, aqui no canal tem duas playlists, a de História Geral e de História do Brasil. Então já dá para você ir se preparando pelo menos nessa área aqui. A primeira fase da Unesp tem 90 questões objetivas, sendo 30 de linguagens, incluindo inglês e artes, 30 questões de ciências humanas e 30 questões de matemática e ciências da natureza. Então essa é uma primeira fase um pouco mais tranquila, até por ser de questões objetivas. O tipo de questão objetiva que a Unesp exige não é tão direta, é mais uma questão de interpretação de texto, traz algumas questões de conceitos básicos que você vê ao longo do ensino médio. Então ela tende a ser uma prova um pouco mais tranquila de se fazer. Nesse primeiro dia você tem 4 horas e meia de prova. É legal você saber também que nessa primeira fase, na segunda também, a Unesp não exige lista de livros, então diferente da FUVEST, da Unicamp, que todo ano exibem ali uma lista de livros obrigatórios, você não precisa ler esses livros, no caso da Unesp. Porém, não é por isso que você não vai estudar as escolas literárias, as características delas, porque isso também é exigido durante a prova. Feita a primeira fase, quando sai o resultado para a segunda, é possível você ver qual foi a sua pontuação nessa primeira parte. Inclusive você vai saber ali em que lugar, em que posição você ficou com os seus concorrentes. Então esse é um diferencial da Unesp muito bacana, ela acaba divulgando e aí você tem uma noção maior de como você vai ir, qual a sua pontuação para a segunda fase. E é importante que vocês entendam que se você tem uma pontuação muito baixa da primeira para a segunda fase, se você vê lá pela relação candidato-vaga que a sua pontuação não foi muito legal, na segunda fase você precisa se esforçar para recuperar essa pontuação, porque são pontuações que vão se somando com o final da sua pontuação geral para passar ou não no vestibular. Outro ponto importante e interessante também é que o Enem conta pontos dentro de toda a pontuação que você fizer no vestibular de forma geral. Então, se você tiver alguma dúvida específica, sempre dê uma olhada nos sites oficiais dos vestibulares. No caso da Unesp, ele é feito pela VUNESP, então se você procurar, você consegue encontrar mais informações detalhadas sobre pontuação, sobre até mesmo o conteúdo que é exigido em cada prova. Então, se informe direto na fonte mais confiável que fica bem melhor. É legal você ficar atento também ao que você pode levar no dia da prova. Muita gente se empolga e quer levar quase uma mala no dia da prova, Você não pode, você tem que levar algumas coisas específicas e cada vestibular exige algo diferente. Então, basicamente todos vão exigir aquela caneta de tubinho transparente, seja ela preta ou azul. No caso do vestibular da Unesp, você pode levar lápis preto e borracha e régua também. E em todas as provas, de forma geral, é legal você levar o seu RG ou um documento com foto para ser melhor ali na hora de atestar, de comprovar quem você é e a sua inscrição. Uma coisa bacana da Unesp é que ela tem muitas vagas, então basicamente quando você sai da primeira fase para a segunda fase, são mais ou menos 10 candidatos por vaga. Claro que não vale aqueles cursos de maior concorrência, como medicina, por exemplo, mas de forma geral fica mais ou menos essa relação. A lista também da Unesp roda bastante, então muitas pessoas que estão numa posição mais abaixo da lista são convocadas, talvez não logo em fevereiro, mas em meados de março, até começo de abril tem gente nova entrando, sendo chamada, porque como a Unesp é uma universidade fragmentada, tem vários campos ao longo do interior de São Paulo, muita gente opta por não ir
né? Ou então, se alguém passa, por exemplo, na USP ou na Unicamp ou em outra universidade federal, mais perto de casa, né? Acaba deixando de escolher a Unesp. Não é uma desvantagem ser longe, ser distante, mas por vários motivos as pessoas acabam não indo. Então a lista acaba rodando muito mais do que outras listas de outros vestibulares. Se você olhar no edital que está lá no site oficial da Unesp ou de qualquer outro vestibular, você vai ter ali o conteúdo programático da prova, ou seja, quais são os conteúdos que aquele vestibular exige do candidato, que ele quer que você saiba para fazer a prova e que o vestibular considera essencial para que o aluno consiga entrar na universidade com aquele conhecimento já adquirido. Cada vestibular tem um foco diferente, por isso que é importante você estudar focado para aquele vestibular, se acostumar com essas provas. Então, isso é uma regra que vale para qualquer universidade. Mas no caso, por exemplo, da Unesp, tem alguns conteúdos em história que caem mais, que aparecem, são mais abordados durante os anos do que outros, apesar de às vezes o conteúdo ser bastante extenso. Então eu vou dividir para vocês entre História Geral e História do Brasil, tá? É bem interessante entender que História do Brasil obviamente vai cair, vai ser muito mais abordado do que História Geral, mas você precisa estudar os dois, certo? Em História do Brasil, o que a gente vê bastante aparecendo é o conteúdo de Antiguidade Clássica, então Grécia, Roma, de Antiguidade Oriental, então os primeiros habitantes ali do Egito, da Mesopotâmia de forma geral, depois Alta e Baixa Idade Média, Renascimento, absolutismo, depois assim, mudando nessa transição da idade feudal para a idade moderna e da idade moderna para a idade contemporânea. Então todas as revoluções burguesas que vão acontecer nessa transição, como a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, por exemplo, aparecem bastante. E depois, idade contemporânea, de forma geral, o período entre guerras, as características do nazifascismo e a Guerra Fria. Parece que eu tô falando para vocês de todo o período histórico, e é mais ou menos por aí, tá, gente? A gente tem que só aprender a focar e a entender um pouco de cada conceito desses períodos que eu assinalei aqui para vocês. Em História do Brasil, pelo menos assim, se você pega as provas dos 3 últimos anos, conteúdos que é quase certeza que vão aparecer. Sistema colonial, então como foi feita a colonização no Brasil logo no início, as capitanias hereditárias, o sistema de plantation, muitas vezes esses conceitos aparecem para você definir de forma bem direta. O processo de escravização é um tema que a Unesp gosta muito, né? Então a escravização não só do africano, como a escravização do indígena. Depois, puxando um pouquinho mais para frente na história do Brasil, o Segundo Reinado, e aí às vezes até entra, né, a escravidão nesse conteúdo. Mais para frente um pouquinho, República do Café com Leite, o período também da República que a gente chama de liberal, governo do JK, essa parte da modernização do país na década de 50 é algo que aparece bastante. E por fim, ditadura militar e a nova república. Lembrando para vocês que todos esses temas que eu mencionei aqui estão no canal com várias videoaulas. Lá no meu perfil do Instagram também tem mapa mental. Então, para você fazer essa revisão, tá tudo disponível. Para vocês terem um pouco de noção, terem algum exemplo de questões da Unesp, eu selecionei algumas questões da primeira e da segunda fase para a gente resolver aqui juntos e até mesmo para vocês fazerem uma revisão, ser uma forma de relembrar alguns temas específicos. Como eu disse, é legal você se acostumar com o estilo da prova, até para você ir pegando o jeito de fazer. Bom, eu vou começar então com uma questão objetiva de 2019. Bom, então vou colocar aqui na tela para vocês o documento que a questão traz e já é interessante ressaltar que boa parte das questões da Unesp trazem um documento de apoio, uma fonte histórica para que você interprete e a partir dela você achar a alternativa mais adequada a esse documento, a esse texto. Então sempre fiquem atentos a isso, não ignorem os textos, as imagens, os documentos que vão aparecer de forma geral. É sempre interessante também você reparar na citação, né, na referência do documento. Às vezes ele te ajuda
ajuda, dando uma noção da época, dando uma noção do tema. Então não ignorem aqui quando vocês verem essas referências. Às vezes é um documento que você já viu também em sala de aula, que você já conhece. Então é bem importante você reparar em tudo que está em torno da questão. Bom, vamos lá. Esse é um texto, um documento do Frei Vicente de Salvador de 1627, em que ele vai dizer o seguinte: o dia em que o capitão-mor Pedro Álvares Cabral levantou a cruz era a 3 de maio, quando se celebra a invenção da Santa Cruz, em que Cristo, nosso Redentor, morreu por nós. E por essa causa pôs nome à terra que se encontrava descoberta de Santa Cruz, e por este nome foi conhecida há muitos anos. Porém, como o demônio, com o sinal da cruz, perdeu todo o domínio que tinha sobre os homens, receando perder também o muito que tinha em os desta terra, trabalhou que se esquecesse o primeiro nome e lhe ficasse o de Brasil, por causa de um pau assim chamado de cor abrasada e vermelha com que tingem panos. Bom, as alternativas que se seguem aí, a gente tem A, B, C, D e E. Essa é uma característica da Unesp também. E o comando da questão pede que você interprete o texto. Então ele está dizendo assim: o texto revela que. Então, sobre o que fala esse texto? Esse documento está tratando de quê? Essa é a pergunta que você tem que resolver, que você tem que responder. Nessa questão, por exemplo, na letra A alternativa diz que a Igreja defendia a prática do extrativismo durante o processo de conquista e colonização do Brasil. A gente sabe, na verdade, que a Igreja Católica ela tinha um outro objetivo com a colonização, que era a conversão dos indígenas ao catolicismo. Então, não exatamente essa questão econômica era tão forte para a Igreja Católica. E se a gente ler o texto novamente, não é exatamente isso que o texto traz, né? O que ele trata. A letra B, por exemplo, vai dizer que um esforço amplo da salvação dos povos nativos do Brasil orientou as ações dos mercadores portugueses. Então, de novo, se confunde. O que é o objetivo da Igreja? O que era o objetivo da Igreja? O que era o objetivo dos colonizadores, dos exploradores, dos mercadores? Né? Basicamente, se a gente pegar lá no final do texto, o objetivo mercantil aqui é explorar o pau-brasil ou qualquer outra especiaria que se pudesse encontrar. Então, não necessariamente salvar os povos nativos era um objetivo de quem vinha aqui colonizar. Na alternativa C, ela diz assim: os nomes atribuídos pelos colonizadores às terras do Novo Mundo sempre respeitaram motivações e princípios religiosos. Essa aqui é uma alternativa boa para usar como exemplo para vocês. Em história, em ciências humanas de forma geral, toda vez que a gente tem uma alternativa que generaliza demais o contexto, você pode desconfiar. Então, todos os colonizadores deram nomes religiosos? Não necessariamente. Muitas vezes se dava o nome próprio, né, ou se homenageava algum santo, né? Então, não necessariamente sempre tem a ver com isso, tá? Então, cuidado com as generalizações. Na alternativa D, o objetivo primordial da colonização portuguesa do Brasil foi impedir o avanço do protestantismo nas terras do Novo Mundo. Claro que a ideia de converter os indígenas ao catolicismo estava muito ligada ao crescimento do protestantismo. Mas vamos pegar lá e relembrar, né? A reforma protestante ela está acontecendo ainda nessa época, ela está começando a ficar importante e não era o objetivo principal da colonização esse, tá? E na alternativa E, finalmente, é a alternativa mais adequada, porque ela vai dizer o seguinte: uma visão mística da colonização acompanhou a exploração dos recursos naturais existentes nas terras conquistadas. Então, você justifica a exploração, a extração da matéria-prima, você justifica esse objetivo mais mercantil por meio da questão religiosa, da ideologia religiosa. Então, por isso que tem essa visão bem da mitologia mesmo, né? Uma visão religiosa e acompanhada dessa ideia, como ele diz no texto, né? Do demônio e tudo mais, para você justificar essa colonização que tem base no mercantilismo, tá? Então, esse é um belo exemplo de uma questão que por trás está pedindo para você lembrar por que houve a colonização do Brasil. Né? Então aí você vai eliminando e a alternativa E é a mais adequada.
A próxima questão objetiva também é do ano passado, também é do vestibular de 2019, e o tema ali trata um pouquinho sobre o período do nazifascismo, do período entre guerras. Se vocês repararem na referência do texto, esse trecho, né, ele é retirado de um livro chamado Auschwitz explicado à minha filha. Então ele começa assim com um diálogo. Então todos os alemães dessa época são culpados? Esta pergunta surgiu depois da guerra e permanece até hoje. Nenhum povo é coletivamente culpado. Os alemães contrários ao nazismo foram perseguidos, presos em campos de concentração, forçados ao exílio. A Alemanha estava, como muitos outros países da Europa, impregnada de antissemitismo, ainda que os antissemitas ativos, assassinos, fossem apenas uma minoria. Estima-se hoje que cerca de 100 mil alemães participaram de forma ativa do genocídio. Mas o que dizer dos outros, os que viram seus vizinhos judeus serem presos ou os que levaram para os trens de deportação? Então o enunciado dessa questão é o seguinte: ao tratar da atitude dos alemães frente à perseguição nazista aos judeus, o texto defende a ideia de que então é bem interessante a gente entender essa questão, né? Por mais que os alemães diretamente, de forma coletiva, não possam ser todos culpados, a gente não pode colocar todos, né, num lugar só, alguns deles, por ignorarem a situação, verem, né, que ela estava acontecendo, que os judeus estavam sendo levados, que existiam leis que excluíam essas pessoas da sociedade, por não fazerem nada, talvez também fossem culpados, né? Então aí a gente tem que procurar aí uma alternativa que contemple essa interpretação. Bom, a alternativa A vai falar o seguinte: os alemães comportaram-se de forma diversa perante o genocídio, mas muitos mostraram-se tolerantes diante do que acontecia no país. Essa pode ser uma alternativa correta. Ela basicamente interpreta esse final do texto, né? Algumas pessoas, mesmo vendo aquilo que estava acontecendo, resolveram deixar acontecer, né? A alternativa B: esse tema continua presente no debate político alemão, pois inexistem fontes documentais que comprovem a ocorrência do genocídio. Totalmente incorreta essa alternativa, né? São várias fontes históricas que existem, inclusive se você assinalar essa alternativa, você está negando o Holocausto, basicamente. E também é uma outra alternativa que traz essa generalização que eu comentei com vocês na questão anterior. Então, começou a generalizar muito, você já desconfia, tá? A alternativa C: esse tema foi bastante discutido no período do pós-guerra, mas é inadequado abordá-lo hoje, pois acentua as divergências políticas no país. É um tema que deve ser debatido, que continua sendo debatido na Alemanha e em outros lugares, né? Inclusive continua sendo estudado e revisto. Quando você estuda esse tema do Holocausto, não necessariamente você está acentuando, piorando cada vez mais a discussão política. Pelo contrário, você está conscientizando. Na alternativa D: os alemães foram coletivamente responsáveis pelo genocídio judaico, pois a maioria da população teve participação direta na ação. No próprio texto ele diz que existe, né, uma estimativa de 100 mil pessoas que ajudaram diretamente nessa questão, então já está errada essa daí. Na alternativa E, os alemães defendem hoje a participação de seus ancestrais no genocídio, pois consideram que tal atitude foi uma estratégia de sobrevivência. Também incorreta, né? Defender a participação, pelo contrário, e justificar isso como sobrevivência, acho complicado, né? Então a alternativa I mais adequada seria a alternativa A. E se vocês repararem, pessoal, novamente, é só uma interpretação do texto do documento que a gente já leu, certo? Bom, pessoal, vou colocar na tela agora para vocês uma questão da segunda fase também de 2019. Essa é uma questão que trata sobre o Tiradentes e sobre uma imagem como fonte histórica. Então aqui a gente tem, né, observe a tela Tiradentes esquartejado de Pedro Américo, pintado em 1893. Então ela está te dando o nome do autor, a época que ela foi pintada, todo o contexto, né? E aí a gente tem duas questões. A letra A pergunta:
Indique o momento histórico em que a tela foi pintada e cite uma dificuldade política, social ou econômica vivida naquele momento. É legal você já ir identificando quais são os verbos de comando, o que a questão está pedindo. Então, para você identificar o momento histórico e citar dificuldades daquela época. Na letra B, a questão pede: identifique, através da análise da imagem, um elemento visual que acentue seu caráter dramático e um elemento visual que enfatize a caracterização de Tiradentes como mártir. Bom, sobre essa imagem, tem um vídeo aqui no canal que eu falei sobre ela, eu fiz uma análise no vídeo, que é o meu vídeo sobre revoltas da colônia. Então, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, dá uma olhadinha nesse vídeo. Mas, resumindo aí de forma geral, a imagem do Tiradentes esquartejado foi feita durante o período inicial da República. Então, vocês podem ver a data em 1893, o golpe da República é de 1889. Então, foi uma forma que a República encontrou, né, uma tentativa de criar heróis para construir essa identidade republicana. E por que o Tiradentes? Porque o Tiradentes, junto com o movimento da Inconfidência Mineira, defendia a construção de uma república. É claro que seria uma república apenas no estado de Minas Gerais, não se tinha essa noção de Brasil ainda, mas os republicanos, lá do final do século XIX, vão usar o exemplo do Tiradentes. Nesse caso, então, a gente já pode começar a responder a letra A. Então, qual seria o momento histórico? O início, né, do período republicano, principalmente essa primeira república, a República da Espada. Depois a questão pede para a gente citar uma dificuldade política, social e econômica desse momento. Uma dificuldade política seria então legitimar essa república recém-inaugurada, trazer para a população, trazer de uma forma geral para as pessoas que esse era o novo regime político do momento. Então, criar esses heróis, os símbolos, tudo isso é necessário nessa construção nacionalista desse momento. Outra dificuldade social seria também, né, lidar com essas classes que estavam fora do exercício da cidadania. Então, se a gente lembrar, a Constituição desse período deixava de lado as mulheres, por exemplo, no exercício do voto, os analfabetos também, que basicamente eram a maioria da população nesse momento, esses ex-escravizados que tinham acabado de se tornar livres. Então, a exclusão das mulheres, dessa população afrodescendente da cidadania, era um desafio também, se a gente pensar que o conceito de república é um governo público, do povo. Então não fazia muito sentido, né? Outra dificuldade econômica que a questão pede aqui é a dificuldade do período, né, da crise do encilhamento. Então a República já começa com uma crise econômica, de inflação, o alto custo de vida nesse momento, tudo por conta do projeto de encilhamento que foi feito nessa época. Na hora de você responder, como são dois verbos de comando aí mais simples, indique, cite, você deve ser mais objetivo, não enche linguiça, gente, não enrola, não começa a contar desde antes da pré-história, não, seja objetivo, tá? E você pode usar isso em tópico também, que até acaba ficando mais fácil. Na letra B é um pouquinho diferente, aqui a gente já tem um verbo de comando que exige que você desenvolva um pouco mais a resposta. Ele pede para você analisar um elemento visual que mostra esse caráter dramático da imagem e um elemento visual que mostra essa característica do Tiradentes como um mártir. Então, a própria imagem, muito dramática com a questão do esquartejamento. Então, são várias partes do corpo dele que estão dispostas na imagem. E pensando também nele como um mártir, né, como alguém que morreu por uma causa, a gente pode mostrar também, pensar na imagem que está bem parecida com a questão da crucificação de Jesus. Então, as roupas que ele está vestindo, até mesmo o rosto, a barba, tudo isso, né, e do lado o crucifixo já mostra também ele ali encarado como um herói, como alguém que morreu por uma causa. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui o seu comentário e fica ligado que eu vou fazer outros vídeos sobre os outros vestibulares também, como da USP e da Unicamp. Aproveita também, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as novidades. E até a próxima aula!